Com a graça e proteção de Deus, amparado na Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica Municipal e no regimento interno desta Casa, declaro aberta a 9ª sessão ordinária do primeiro período legislativo aos 11 dias de abril de 2017. Na abertura do expediente, gostaria de cumprimentar a presença dos vereadores Rafael Felisberto, vereador Antônio Pisoni, vereador Celso Gregório, que já está na casa, vereador Carlos Caon, Ney Gasparim, Aldair Pereira, vereadora Líria Perini Carnete, vereador Adilto Caon, vereador Jebson Bósio, ausente só o vereador Jorge Santana de Moraes, o Laco, por compromissos, está na capital do estado, em audiências referente à saúde do município de Matelândia, com deputados e também com as irmãs do Padre Tesa, do Hospital Padre Tesa. Na abertura do nosso expediente, gostaria de pedir ao vereador Antônio Pisoni que faça a leitura de um pequeno texto bíblico. Cântico das Peregrinações. E agora bendizei o Senhor, vós todos, servos do Senhor, vós que habitais na casa do Senhor, durante as horas da noite. Levantai as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe, ó Senhor, Ele que fez o céu e a terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dando sequência no nosso expediente, gostaria de cumprimentar hoje a Elonix, que acompanha a nossa sessão, ao Dallagnol, ao Jefferson, a Claudete, ao Bordim e ao vereador licenciado, hoje secretário de administração, o vereador Edson Alves, ex-presidente dessa casa. Gostaria de agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras hoje aqui. E de antemão já peço que todos possamos ficar de pé para a execução do hino do Estado do Paraná. Entre os astros do cruzeiro azul mais belo a fugir, Paraná serás luzeiro, avante para o porvir, o teu fulgor de mocidade, terra tens brilho de alvorada, rumores de felicidade, canções e flores pela estrada, rumores de
Feita então a execução do hino do Estado do Paraná, dando sequência na nossa pauta. Dispensada então, senhores vereadores, a leitura da ata da sessão anterior. Dispensada então pela unanimidade dos vereadores presentes, coloco a mesma em discussão. Ninguém querendo discutir a ata da sessão anterior, coloco ela em votação. Os favoráveis mantenham-se como estão, os contrários manifestem se levantando. Aprovado por unanimidade, então, dos presentes, a ata da sessão anterior. Gostaria de cumprimentar também a presença do Pedro Diesel, acompanhando a nossa sessão ordinária. Peço ao secretário, o vereador Carlos Caon, que faça a leitura do ofício número 90 de 2017 da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Ilustríssimo senhor Gabriel da Silva Cadini, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos para a apreciação de Vossa Senhoria e demais edis os seguintes projetos de lei. Matelândia, 4 de abril de 2017. Ilmo senhor Gabriel da Silva Cadini, presidente da Câmara Municipal de Matelândia. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação vem, através deste, encaminhar em anexo os relatórios de auxílio fornecido à comunidade conforme Lei número 3.114 de 2014, referente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2017. Colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento. Sem mais para o momento, desde já agradecemos. Feita então a leitura do ofício número 90, 2017, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação. Dando sequência à nossa pauta, agora peço ao secretário, vereador Carlos, que faça a leitura do ofício do Executivo, enviando os seguintes projetos de lei, em bloco número 29, 30 e 31 de 2017. Matelândia, 10 de abril de 2017. Ilustríssimo senhor Gabriel da Silva Cadini, presidente da Câmara de Vereadores. Senhor presidente, pelo presente encaminhamos para a apreciação de Vossa Senhoria e demais edis os seguintes projetos de lei. 29/2017. Dispõe sobre a 135ª revisão de metas propostas ao Plano Plurianual do município de Matelândia para o quadriênio 2014-2017. 30 de 2017. Dispõe sobre a 5ª alteração proposta à Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Matelândia para o exercício financeiro de 2017. 31 de 2017. Autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 583.527,38. Sem mais para o momento, apresentamos protestos de elevada estima e apreço. Atenciosamente, René Menossim, prefeito municipal. Feita então a leitura do ofício do Executivo dos projetos número 29, 30 e 31 de 2017, peço ao secretário que faça a leitura das suas respectivas justificativas. Justificativa ao projeto de lei número 29/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação desta Corte de Leis o projeto de lei número 29/2017, que visa, em atendimento aos dispositivos 1º do artigo 165 da Constituição Federal, estabelecer a 135ª revisão às metas estabelecidas no Plano Plurianual do município, Lei número 3.063 de 2013, de 17 de dezembro de 2013, para o quadriênio 2014-2017. A alteração orçamentária se faz necessária para o empenho de despesas com vencimentos e vantagens fixas para o Departamento de Educação, a aquisição de diversos equipamentos para as escolas de ensino fundamental e infantil, sendo 8 lousas digital, 12 mesas para alimentação, 24 bancos de madeira, 2 máquinas lavar roupa, uma estante, um fogão industrial, 13 ar-condicionados, 18.000 BTUs, um ar-condicionado 12.000 BTUs e uma TV LED de 42 polegadas, 2 fornos com pedra refratária, 30 carrinhos de bebê
2 armários em aço, uma centrífuga e um filtro de água de parede. Despesa com manutenção de iluminação pública e serviços de coleta e recolhimento de lixo. Esperando contar com o habital apoio dos senhores vereadores na apreciação e posterior aprovação do projeto de lei, retiro-lhes o meu respeito e consideração. É a justificativa. Matelândia, 10 de abril de 2017, Irineu Menoncin, prefeito municipal. Feita então a leitura da justificativa dos projetos de lei número 29, 30 e 31 de 2017, que serão encaminhados para as comissões, já comunico aos presidentes das comissões a qual os projetos serão destinados, que convoquem o membro e o relator da comissão para analisarem os referidos projetos. Dando sequência à nossa pauta, peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres aos projetos de número 24 a 28 de 2017 e da resolução número 2 de 2017. Comissão de Legislação e Redação. Projeto número 24 de 2017. Altera a redação da lei número 1993/9, que dispõe sobre o Estatuto Municipal da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. Relatório. O prefeito municipal está propondo a alteração da lei 1993/9, mais precisamente no que se refere à composição do comitê gestor, que é composto atualmente por 6 membros, e o presente projeto visa aumentar para 13, com a intenção de melhorar a competência prevista em lei. Análise. Pela Constituição Federal, em seu artigo 31, 1º e 2, compete ao município legislar sobre o assunto de interesse local, bem como suplementar lei federal e estadual no que se couber. Ademais, o artigo 12, 3º da Lei Complementar 95/98 dispõe sobre as formas de alteração da lei e suas reordenações internas. Voto do relator. Em face do exposto à análise do projeto sobre a forma constitucional, legal, jurídico e da técnica legislativa e no mérito, a comissão competente fará a apreciação do conteúdo material da presente lei. Por isso, voto ao parecer ao projeto de forma. Rafael Felisberto, favorável. Parecer da comissão. Comissão de Legislação e Redação opinou pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do voto através dos seus membros de forma. Presidente da comissão, Antônio Pisoni, favorável. Membro José Aldair, favorável. Sala das comissões, 11 de abril. Parecer ao projeto de lei 24/2017. Altera a redação da lei municipal 1993/9, que dispõe sobre o Estatuto Municipal das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Relatório. O prefeito municipal está propondo alteração à lei 1993/9, mais precisamente no que se refere à composição do comitê gestor, que é composto atualmente por 6 membros. O presente projeto visa aumentar para 13, com a intenção de melhorar a competência prevista em lei. Análise. Pela Constituição Federal, em seu artigo 30, 1º e 2º, compete ao município legislar sobre assunto de interesse local, bem como complementar lei federal e estadual no que couber. Ademais, o artigo 12, 3º da Lei Complementar 95/98 dispõe sobre as formas de alteração da lei e suas reordenação interna. Voto do relator. Em fase do exposto, feita a análise ao projeto quanto ao conteúdo material, conveniência e oportunidade e sobre a forma e adequação ao ordenamento municipal. Por isso, voto ao parecer ao projeto de forma. Ney José Gasparim, favorável. Parecer de comissão. A Comissão da Organização do Município, dos Poderes e da Administração Pública opinou no mérito ao projeto através do voto de forma. Luiz Adilto Caon, favorável. Rafael Felisberto, favorável.
Parecer ao projeto-lei número 25, 2017. Altera a redação da Lei Municipal 3.072, de 19 de dezembro de 2013. O município está alterando a Lei 3.072, de 13, que traça parâmetros para a criação e implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. A presente mudança define os membros e presidentes, sendo eles secretários da respectiva pasta de Segurança Alimentar e Nutricional. Análise. Sendo a Constituição Federal, o município tem a obrigação de cuidar da saúde em todas as suas vertentes, entre elas a pública, segundo seu artigo 30, 7º, e a Lei Orgânica rege os cuidados quanto à segurança alimentar do município em seu artigo 148, alíneas B e C. Quanto à técnica legislativa, a matéria mostra-se pronta para inserir-se no ordenamento jurídico municipal. Voto do relator. Em fase de exposto, análise do projeto sobre a forma constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa. E no mérito, a comissão competente fará a apreciação do conteúdo material de presente lei. Por isso, voto ao parecer aos projetos pela lei. Rafael Felisberto, favorável. Parecer da comissão, a Comissão de Legislação, Redação, Opinião pela Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica Legislativa, de voto através de seus membros, de forma: presidente da comissão, Antônio Pisoni, favorável. Aldair José Pereira, favorável. Sala das comissões, 11/4. Parecer ao projeto número 025/2017. Altera a redação da lei número 3.072, de 19 de dezembro de 2013. O município está alterando a lei 3.072, de 13, que traça parâmetros para a criação e implementação do Plano Plurianual de Segurança Alimentar e Nutricional. A presente mudança define os membros e presidentes, sendo eles secretários da respectiva pasta de Segurança Alimentar e Nutricional. Análise. Segundo a Constituição Federal, o município tem a obrigação de cuidar da saúde em todas as suas vertentes, entre elas a pública, segundo seu artigo 30 do 7º, e a Lei Orgânica rege os cuidados quanto à segurança alimentar do município em seu artigo 148, alíneas B e C. Voto do relator. Em fase de exposto, o projeto reverte-se de competência regular sobre o mérito, conforme a análise do projeto sobre a matéria. Voto a parecer ao projeto de forma: Carlos Caão, favorável. Parecer da comissão. A Comissão de Ordem Econômica e Social opinou sobre a apreciação da matéria pelo voto ao parecer do projeto de forma: presidente da comissão, Celso Gregório, favorável. Membro Antônio Pisoni, favorável. Parecer ao projeto de lei número 26 de 2017. Dispõe sobre a 134ª revisão de metas proposta ao Plano Plurianual do município de Matelândia para o quadriênio 2014-2017. Relatório. O prefeito municipal está propondo revisão de metas propostas ao Plano Plurianual, Lei de Diretrizes e Lei Orçamentária Anual. A mudança no presente projeto visa criar crédito adicional especial para o pagamento de vencimento de funcionários de assistência social e mobiliários da Casa Lar. Análise. Pela Constituição Federal, o município de Matelândia tem competência para revisar metas de acordo com a Constituição Federal número 165 do artigo 1º e fundamentado na Lei Orgânica em seu artigo 109. E no seguinte, no tocante à iniciativa, há respaldo legal do prefeito, como expõe em suas razões motivadoras no que tange à apreciação da Câmara, o mesmo se fundamenta em seu artigo 118, 5º
do Regimento Interno, conjugado com o artigo 50, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Quanto à técnica legislativa, a matéria mostra-se pronta para inserir-se no ordenamento municipal. Voto do relator. Em fase do exposto, o projeto sobre a forma constitucional legal, jurídico e da técnica legislativa e no mérito, a comissão competente fará a apreciação do conteúdo municipal para a lei, para a presente lei. Por isso, voto ao parecer ao projeto de forma. Rafael Felisberto, favorável. Parecer da comissão. A Comissão de Legislação e Redação opinou pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do voto através de seus membros de forma. Presidente da comissão, Antônio Pisoni, favorável. Membro, Aldair José Pereira, favorável. Parecer ao projeto de lei número 26 de 2017, dispõe sobre a 134ª revisão de metas propostas ao Plano Plurianual do município de Matilânia para o quadriênio 2014-2017. Relatório. O prefeito municipal está propondo revisão de metas propostas ao Plano Plurianual, Lei das Diretrizes e Lei Orçamentária Anual. A mudança ao presente projeto visa criar créditos adicionais, especial para pagamento de vencimento de funcionários da assistência social e imobiliários da Casa Lar. Análise. Pela Constituição Federal, o município de Matilândia tem competência para revisar metas de artigo no artigo 165, primeiro, e 167, segundo, é fundamentado na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 109 e seguintes. No tocante à iniciativa, há respaldo legal do prefeito, como expõe em suas razões motivadoras. No que tange à apreciação da Câmara, o mesmo se fundamenta em seu artigo 118, quinto, do Regimento Interno, conjugado com o artigo 50, inciso 5º da Lei Orgânica Municipal. Quanto à matéria, o assunto é exclusividade do Executivo no tocante matéria tributária, e a alteração não impacta e não afetará o programa do corrente exercício. Voto do relator. Em fase do exposto, cabe ao órgão exclusivamente o exame sobre o projeto de lei no tocante e compatibilização ou adequação ao plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, conforme a análise do projeto de adequação ao ordenamento orçamentário. Voto ao parecer no projeto de forma. Relator Jefferson Bósio, favorável. Parecer de comissão. A Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária opinou sobre a legalidade do mérito pelo voto ao parecer do projeto de forma. Presidente da comissão, Jorge Santana de Moraes e Líria Perini Carnete, favorável. Comissão de Legislação e Redação. Projeto de Resolução 02 de 2017. Fixa o valor das diárias, define desconto por falta em sessões ordinárias aos vereadores do município de Matilândia, Estado do Paraná. A Comissão da Administração Tributária, Financeira e Orçamentária, com apoio dos demais vereadores, estão refixando o valor das diárias para o custeio com viagens, com a finalidade de ajustar os valores aos momentos atuais, reduzindo o seu valor para que não haja o enriquecimento ilícito e o desvirtuamento de sua finalidade. A resolução está fixando o valor da UFMS para a falta injustificada do vereador a partir de sua quinta falta em sessão ordinária. Análise. Pelo regimento interno, em seu artigo 120, segundo, dispõe sobre a resolução que se determina a regular matéria de interesse político ou administrativo de caráter interno da instituição legislativa. Compete também à Comissão de Administração Tributária, Financeira e Orçamentária a iniciativa de leis e
o sistema de controle interno na análise da correta aplicação financeira, conforme o ofício 8516. O controle interno entendeu que o valor das diárias não corresponde com a realidade atual, apresentando um valor elevado para os padrões atuais em relação dos ajustes das UFMS, apresentando um valor desproporcional entre as despesas e o ganho. Voto do relator. Em fase do exposto, o projeto sobre a forma constitucional, legal, jurídico e de técnica legislativa, e no mérito a comissão competente fará a apreciação do contrário, matéria da presente lei. Por isso, voto ao parecer ao projeto de forma. Rafael Felisberto, favorável. Parecer da comissão. A Comissão de Legislação e Redação opinou pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do voto através dos seus membros da forma. Presidente da comissão, Antônio Pisoni, favorável. Membro Aldair José Pereira, favorável. Feita, então, a leitura dos pareceres aos projetos de lei de número 24 a 28, 2017 e da resolução número 2, 2017, que serão encaminhados para a ordem do dia para posterior discussão e votação dos mesmos. Dando sequência à nossa pauta, peço ao secretário, vereador Carlos, que faça a leitura das indicações de número 90 a número 94, 2017. Indicação 90/2017. Do vereador Adilto, indica ao Executivo Municipal a remoção de quebra-mola na estrada que dá acesso à Vila Brasil, aproximadamente 20 metros da rodovia. 91/2017, do vereador Celso, indica lombada redutor de velocidade nas proximidades da casa da senhora Jéssica Thaís, na Avenida Cristóvão Colombo, Vila Nova. 92/2017, do vereador Rafinha, indica calçamento poliédrico na Rua das Orquídeas e na Rua das Palmeiras, no bairro Vila Pasa, e abertura e pavimentação da Rua Beija-Flor, também no bairro da Vila Pasa. 93/2017, do vereador Adilto, indica o cascalhamento no pátio dos aviários e no acesso à propriedade do senhor Leandro Luiz Bertoldo, na Vila Esmeralda. 94/2017, do vereador Adilto, indica limpeza nas margens da rua com calçamento poliédrico que liga o posto dos Eucaliptos, passando pela Capela São Pio X, área industrial, até a empresa Lactínio São Leopoldo, em Água Cafieira. Feita, então, a leitura das indicações dos vereadores de número 90 a 94, 2017, que serão encaminhadas para o Executivo Municipal para suas respectivas pastas para dar seguimento nas mesmas. Adentrando agora no grande expediente, peço ao vereador primeiro secretário que faça a chamada da palavra aos vereadores inscritos e desde já todos têm a concessão de se manifestarem sentados. Lília Perini Carnete. Boa noite ao presidente, a todos os vereadores, aos nossos funcionários e cumprimentando a Ilone e o Edson, cumprimento todos os demais que estão na plenária hoje. Eu gostaria de parabenizar primeiramente todas as festividades que nós tivemos nesse final de semana, como eu não fiz nenhuma indicação, depois eu vou comentar as indicações dos meus colegas aí com a permissão deles. As festividades que o município fez, né, a feira. Então, está de parabéns todos quem trabalhou nesta festividade. A cultura esse ano merece, né, os nossos elogios, porque a cultura fez um trabalho muito bonito lá. Enquanto a gente esperava o show grande, eu assisti sempre os pequenos, tá? Porque os pequenos estavam dando um show lá também. Tanto os das violas de Céu Azul que vieram, o grupo de Medianeira que veio logo depois, no sábado à noite, estava tudo muito, muito maravilhoso, muito bom. Então, a organização, todos vocês vereadores que trabalharam nas organizações, todos os secretários do município de Matelândia que trabalharam, que se empenharam,
para que essa feira acontecesse. A feira foi um sucesso, foi muito boa. Então, eu acho assim que a gente tem que parabenizar a administração, quem coordenou, e todos vocês que trabalharam de uma maneira ou de outra. Eu não trabalhei por causa do motivo de saúde do meu marido, mas eu prestigiei. Eu estive lá todos os dias, ia de tarde, ia de noite, outros dias eu ia de manhã, outros dias eu ia depois do almoço para tomar um chimarrão, e assim eu fui todos os dias. Então, a gente viu que todo mundo estava alegre, todo mundo estava feliz com essa festa do nosso município. E também eu gostaria de parabenizar a Polícia Militar de Matelândia, através do rapaz lá que coordena lá, pela viatura nova que veio, o Volmir. Parabenizar ele pelo trabalho que ele vem fazendo, e a deputada, que eu não conhecia também, que veio, né, que trouxeram este carro ali para a polícia trabalhar. Então, eu gostaria já de deixar aqui que, em vez de nós estar indicando quebra-mola, vamos pedir para multar quem anda mais de 60 na cidade de Matelândia, que daí nós não precisamos mais de quebra-mola, e nós vamos ter motoristas educados. E vamos ver se nós, que somos 11 vereadores, se nós demos exemplo, tá, gente? Porque às vezes nós falamos aqui na Câmara, mas nós mesmos andamos voando pelas ruas. Então, vamos tentar ser educados nós, para dar exemplo para os outros. Andou mais de 60, multa, não precisa quebra-mola, não precisa nada. A placa está dizendo que é 60, anda em menos de 60. Se a placa fala que é 40, menos de 40. Então, eu acho que nós temos que começar a educar o povo, mexendo no bolso desse povo, e parar de fazer quebra-mola, porque a cidade está virada em quebra-mola. Não sei quem falou para mim que lá na frente da minha casa também precisa de quebra-mola. Eu não quero quebra-mola na frente da minha casa. O povo que se eduque lá, senão eu vou pôr prego. Pôr umas ripinhas de prego, daí eu duvido se eles vão andar voando lá, né? Então, quem passa na frente da minha casa, se cuide. Então, assim, gente, a cidade de Matelândia precisa se educar. Para nós, que a palavra? Quero uma parte, vereadora. Na questão da velocidade aqui em perímetro urbano de 60 km por hora, eu já pedi a retirada dessas placas, que não existe placa de 60 km por hora dentro de uma cidade. É só em via rápida, rodovia. Então, a gente pede, dentro do perímetro urbano é só a 40, na via rápida que é 60. Então, a gente tem aqui um exemplo aqui da Avenida Garibaldi, aqui onde transita alunos da nossa escola Dom Bosco aí, e já pedi a retirada para alterar para 40, para não oferecer risco aí para os nossos estudantes aqui no município. Mas a gente está aguardando aí a colaboração do nosso executivo. Então, com essa questão, a gente tem que ver por onde que nós podemos começar, nós vereadores, para ver se tem uma lei municipal, se tem uma lei de trânsito estadual, o que nós podemos fazer para que o trânsito na cidade seja 40 ou menos de 40, e nós parar de pedir tanto quebra-mola, porque a cidade está virada em quebra-mola. Cada asfalto que o prefeito faz, já vem um vereador, o vereador está aqui para indicar mesmo, porque ele tem que trabalhar. Vem um cidadão, quer um quebra-mola, o vereador, para contentar o cidadão, faz a indicação. E nós estamos com uma cidade que, se vier gente de fora, vai dizer que nós temos uma cidade de gente que não respeita as leis. Porque se respeitar a lei, não precisa tanto quebra-mola, né? Então, assim, claro que se pediu um quebra-mola, porque diz que mataram o cachorro, esse dia eu mesmo, que sou dona do gato lá em casa, esmaguei o gato. Assim não vai ter nenhum gato para castrar lá em casa, porque já foi. Então, assim, gente, os bichinhos não sabem onde que andam. Quem tem que cuidar dos bichinhos são os donos. Então, assim, a questão dos quebra-mola, eu não indico mais enquanto eu estiver aqui. Porque nós indicamos 8 anos quebra-mola, e não adianta tu indicar tanto quebra-mola se não educar as pessoas no trânsito. Então, tem que ter educação no trânsito, tem que ter um jeito de você andar, tem que ter uma lei para ver se a gente consegue fazer com que as pessoas tenham prudência no andar. Eu sei que a vida é corrida para todo mundo, que às vezes tu tem que ir correndo buscar uma criança na escola, tu tem que voltar. Mas, gente, nós precisamos nos educar, começando por nós mesmos, né? Tentar nos educar. Quero parabenizar também o Clair, a equipe dele, o pessoal da agricultura, que fizeram a estrada do meu amigo lá, ficou muito boa, estive por lá olhando. Então, assim, a gente sabe que os proprietários precisam de estrada, mas muitas vezes nós temos que ter a compreensão dos nossos agricultores também, para que as estradas sejam bem feitas e fiquem boas e que fiquem ótimas. Seria isso, eu devolvo a palavra. Próximo, Rafael Felisberto. Boa noite a todos aqui presentes, meus colegas vereadores, os membros da casa. Gostaria primeiramente de parabenizar o nosso prefeito, Rineu Menucim, pela linda feira, todos que participaram e estiveram envolvidos, né?
mais uma vez enaltecendo o nome do nosso município e dizer que estava tudo muito lindo. Parabéns a todos. E gostaria também de comentar a respeito da minha indicação. A indicação nas ruas das Orquídeas, das Palmeiras e na Rua Beija-Flor, na Vila Pasa. É uma reivindicação que se faz necessária para melhor qualidade de vida e como que eu posso falar, trafegabilidade dos moradores de lá, porque é uma situação que quando chove, os moradores não podem ir com o barro, e quando não chovem, a poeira ninguém aguenta, entendeu? E são ruas de grande movimentação de carro e pedestres, entendeu? É no centro do bairro Vila Pasa, e peço que o Poder Administrativo e Executivo tomem uma providência. Seria isso, muito obrigado. Próximo, Antônio Pisoni. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, a vereadora Kika, o pessoal da casa, o pessoal que nos acompanha hoje aqui também. Eu também não podia deixar de dizer referente à feira, né? Que, como os demais colegas vereadores fizeram parte das subcomissões, cada um fez o seu trabalho, com certeza deu a sua colaboração também. E na abertura, todos estiveram presentes, viram, foi muito lindo, muito bonito, vários deputados federais, estaduais estiveram presentes. Só que depois, durante o trabalho, eu conversando com o pessoal, cada um anotar o que deu de errado, para depois, na próxima, não cometer o mesmo erro, né? Tem algumas coisinhas aí que não aconteceram, por exemplo. Atrasou a abertura, aí coincidiu a hora dos fogos, e estavam se apresentando os grupos de cântico, não é porque é o bordinho, mas estavam aí, eles ficou ninguém, praticamente, ali. Ficou só o pessoal do Rotary na banca deles, e o pessoal saiu tudo para verificar. Voltando, no dia seguinte, depois no sábado da manhã também, quando teve o concurso ali do gado leiteiro, a premiação, o julgamento, também pouca gente, porque tinha outro evento lá dentro da administração, palestra. Então dividia o povo. Eu acho que foi um pouco a falha da associação também, de dizer o seguinte: pessoal, vamos colocar mais gente lá dentro, porque fica chato ver um instrutor, um palestrante de longe, do renomado, com o nome renomado que ele, e ficar com pouca gente ali. Então, para valorizar mais, né? Mas foi o restante, como a gente conversou com as autoridades, cada um fez sua parte, teve movimento, bastante gente, o tempo não estragou mesmo, porque podia ter chovido o dia todo, aí sim ia ficarmos ali sem fazer nada praticamente. Todas as entidades foram beneficiadas, né? Cada um do seu... E também dizer para o Teixeirinha, ótimo investimento que ele fez com a sociedade, com as entidades, na questão deles tirar seu lucro. Todos se envolveram, trabalharam, e quem sabe na próxima eles também estão se organizando para não cometer alguns erros que teve no início. Com certeza na próxima vai ter que arrumar mais estacionamento. Faltou espaço, aí o pessoal ficou com o carro longe, outros para desconfiança, deixar o carro aí que não tinha seguro, que não participaram. Então já é um grande montante de pessoas que chegam até lá. Pois não, vereador? Não, até peço uma parte ao vereador Toninho. Com relação a isso, só para vocês terem uma ideia, no sábado à noite, que eu me ausentei à meia-noite, tinha mais de 100 veículos que passaram, como não tinha mais espaço no estacionamento, deram a volta e eu segui eles e eles foram embora. Que eu fui para casa à meia-noite para levar o meu netinho e a netinha para dormirem. Então, e a fila ainda continuava até o Profan, fila dupla. Sim. Com certeza, centenas de veículos aí não ficaram, porque quem não tem seguro do carro, como é que vai largar a margem de uma estrada aí, sabendo que os ladrões aproveitam essas oportunidades. Graças a Deus, eu acho que não tivemos nenhum acontecimento nesse sentido, mas realmente é de se pensar seriamente. Se vai se manter a Expo Matelândia a cada 2 anos, já se preocupar em pôr no orçamento, de repente, para o próximo ano, já aí uma previsão para desapropriar, sei lá, o suficiente, mais um alqueire de terra, de repente, aí nas proximidades, para se ampliar o estacionamento, porque nós temos que pensar Matelândia, pensar grande, e Matelândia vem crescendo, vem se desenvolvendo, não é só a população local, e quando o evento é bem organizado, bem feito, da forma que foi, ele com certeza atrai as pessoas, e quem veio voltará na próxima, e vai trazer mais pessoas. Então,
Isso é muito importante que, né, Vossa Excelência levanta. Eu também gostaria só de tocar no assunto que mencionou, para não perder o fio da meada, para depois devolver a palavra, a questão das palestras que houveram no sábado. Sem dúvida nenhuma, eu pude participar só no período da tarde, de suma importância. Mas o que eu percebi, a nível de campo, conversando com os agricultores, eles acharam que houve uma falha nesse sentido. Que via rádio nem todo mundo ouve, ou nem, de repente, sabe da importância da palestra. Os agricultores de Matelândia deveriam ter sido convidados, via Secretaria de Agricultura, não sei, feito um convite. Tal dia, sábado, tal hora, terá palestra com fulano, beltrano. Eu participei de uma extraordinária, né, Aldair? Nós participamos juntos lá e com outros vereadores, no período da tarde, sobre energias renováveis. Então, assim, eu acho que é de se pensar para a próxima, de realmente ir atrás e buscar as pessoas afins, os produtores rurais, principalmente, porque as pessoas da cidade, a maioria tem som de rua, circulando e tudo. O pessoal do sítio só tem a rádio. Muitos nem ouvem ou, de repente, nem entendem direito do tema a ser tratado. E veio gente aí de São Paulo, palestrante aí de renome, e teve tão pouca gente prestigiando, né? Foi uma pena. Devolvo a palavra, vereador. Pois não, obrigado pela colaboração. Eu também já estou encerrando, só dizer que a gente fica satisfeito quando as coisas dão certo. Que daí o município de Matelândia foi levado o nome a tantos cantos que o pessoal com quem eu conversei, aos poucos que eu conseguia sair do meu trabalho, eles diziam do espaço, que eles não tinham visto um espaço tão grande, tão bem cuidado como é o nosso, de Matelândia. Então, está de parabéns à administração. E nós, como do nosso grupo de subcomissão, cada um fez as suas anotações para na próxima reunião, não deixar demorar muito, deixar cair no esquecimento e já tratar e deixar lavrado em algum documento, uma ata que fosse, para poder, nas próximas reuniões que tiver, cada um colocar o seu ponto de vista, a sua contribuição para que saia ainda melhor. Assim foi muito bom, mas com certeza a próxima será melhor ainda. Seria isso, devolvo a palavra. Com a palavra, vereador Carlos Caon. Boa noite aos presentes, aos companheiros vereadores. Também comentando sobre a Expo Matelândia, comentando que o Adilto comentou do estacionamento, até tinha previsto um estacionamento maior, mas como choveu e era lavoura, era terra lavrada, não conseguiu entrar o estacionamento. E, assim, vamos parabenizar o prefeito, a comissão, o pessoal que trabalhou, mas eu, como coordenador lá, que eu era dos pequenos animais, no espaço que estava lá, a gente sente, igual o Adilto comentou, que sente que o povo não veio, mas a gente vê que nosso município, o povo ainda participa pouco. Não sei se falta alguma coisa, mas nem tanto é a questão de propaganda, da coisa assim, porque foi bem divulgado e o povo sabia. O povo não sei se não acredita ou se não tem esse interesse, porque nós tínhamos gente de Foz, de Cascavel, de Medianeira, de São Miguel, Serranópolis, toda a região tinha gente na feira. E o pessoal de Matelândia era bem pouca gente que estava lá. A maioria do pessoal que vinha no domingo foi de fora de outros municípios que vieram para a feira. Então, alguma coisa nós vamos ter que tentar fazer numa próxima para trazer o povo do nosso município. Porque, pelo que a gente percebe, pelo que a gente viu que passou no barracão dos pequenos animais lá, a maioria do povo era de fora, principalmente no domingo à tarde. Domingo à tarde, a maioria do povo que tinha era pessoas poucos que a gente tinha contato, que conhecia. O restante era de pessoas que estavam passeando, que vinham ver coisas diferentes. E assim, tem que agradecer e parabenizar o prefeito pela atitude, pela coragem de fazer e dizer que tem que deixar daqui em 2019 que faça outra, cada 2 anos faça outra, e que a gente está aí para ajudar e para que aconteça. Porque as entidades que participaram, eu estava acompanhando com a SEMA lá, eu vi a Maria Terezinha falando que se eles tivessem mais 200 pastel no final da tarde, eles teriam vendido tudo. A PAI vendeu bem, Colégio Agrícola, todas as entidades que tiveram, vendeu bem e conseguiram ter os seus retornos. Porque até quem tinha animais lá para vender, conseguiu fazer
o seu trabalho. Então é importante isso acontecer. A gente sabe que tem falhas, nós mesmos tivemos falhas, nós temos coisas que nós vamos ter que reajustar e fazer e organizar, e o prefeito também vai ver que tem coisas que tem que fazer. Temos que pensar, quando é lá próximo, a gente fazer a nossa atividade, nossas organizações, para participar dessas comissões também, e organizar, quem sabe, um pouquinho melhor, com um pouquinho mais de tempo, para a gente poder organizar. Mas em si a feira foi um sucesso e nós podemos só agradecer, e seria isso, meu muito obrigado. Próximo, Jebson Bosio. Boa noite a todos os meus colegas vereadores, aos funcionários da casa, ao nosso secretário de administração que nos acompanha aqui, Edson Alves, que já foi nosso companheiro aqui, vereador, a todo o público presente aqui. Boa noite a todos. Eu também não podia deixar e parabenizar aí o sucesso que foi a feira aí. Teve algumas falhas aí, a gente vai procurar acertar na próxima, na questão de palestra, cruzou o mesmo horário aí de algumas palestras aí realizadas no município. No sábado de manhã eu também participei de uma palestra aí que é fenomenal. Eu acho que a população tinha que estar mais presente e captar essas informações que as pessoas com grande, vasto conhecimento trazem para a nossa população aí. A gente sente de a população não ter participado, era uma palestra voltada também para o agronegócio. Como bem disse o vereador Toninho, aí, cruzou a palestra dos animais também lá e não deu para que os agricultores participassem. Mas a gente ficou contente, a feira foi um sucesso, aí vamos ter que estudar as falhas que aconteceram nessa para não acontecer numa próxima feira. O prefeito está de parabéns aí. A gente viu várias autoridades aí da região aí, vindo prestigiar a nossa feira aí. A gente fica feliz aí pelo sucesso aí, que não são todos os municípios que têm essa coragem de enfrentar aí e fazer uma feira aí. Então, a gente fica feliz aí e os erros a gente corrige na próxima. Também gostaria de parabenizar a nossa companhia da Polícia Militar pelo veículo adquirido aí no comando do nosso capitão Valmir aí. A gente fica feliz de ter recebido esse veículo, um veículo que vai oferecer um bom trabalho tático aí no nosso município. Tá de parabéns a Polícia Militar, que tem buscado aí recurso aí junto à deputada Cláudia Pereira aí, né, para tornar mais segura a nossa cidade. De momento seria isso e devolvo a palavra ao senhor presidente. Próximo, Aldair José Pereira. Boa noite a todos os vereadores, aos funcionários da casa. Quero saudar aqui o nosso secretário, saudando ele, saudo demais senhores, a minha esposa e saudo a senhora Eloni também. Aproveitando aqui que a nossa vereadora Kika falou da estrada, da linha Tibola. Aquela estrada lá, na realidade, eu já levei todos os vereadores lá, levei o prefeito. Lá não parecia estrada, lá parecia um carreiro de boi. Todos os vereadores sabem, capim dos dois lados, não tinha como passar dois carros lá. Graças a Deus aí o Teixeirinha, atendendo aquela população daquela linha lá, foi lá e está de parabéns, que eu quero até convido os demais vereadores para ir lá para dar uma olhada naquela estrada. Já levei hoje o Toninho, o nosso vereador Gebe, o Maximino foi acompanhar também, está de parabéns. E depois de 4 dias de festa no município, né, nós só temos hoje a agradecer, não fiz nenhuma indicação hoje, mas só quero agradecer aqui a todas as entidades que participaram dessa festa, o nosso prefeito, o vice-prefeito, o coordenador da feira, o Beni, a Luciana, e principalmente a nós vereadores, né? Todos os vereadores que com certeza, se não fosse nós vereadores, essa festa não teria acontecido. Foi liberado 200 mil para essa festa, todos os vereadores participaram de várias comissões, então parabenizar aqui a todos os vereadores. E quero agradecer também aqui, principalmente a todos os funcionários, né? Funcionário braçal, que trabalharam lá com certeza uns 30 dias para limpar a feira, revitalizar a feira, que aquele pátio lá agora ficou de parabéns. Agradecer a todos, principalmente o nosso amigo Bedeco, né, Bedeco? Ficavam no show lá até tarde, no outro dia, 7 horas da manhã, estava lá limpando o pátio, recolhendo latinha. Também parabenizar todos vocês da Eco Verde. E agradecer também, né, a presença de todas as autoridades que estiveram presentes, vários deputados estaduais, deputado federal, e vários prefeitos da região. Então, eu só tenho nessa vez só agradecer e, com certeza, foi uma bela festa. E que 2018 venha uma melhor ainda. Meu boa noite a todos e obrigado.
Celso Gregório. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, os trabalhadores da casa. Boa noite a todos. Vou ser breve, que a garganta e a febre hoje está me castigando. Falar um pouco da indicação que eu fiz a respeito da lombada. Quero dizer, vereadora Kika, a gente não tem problema no centro. No centro não tem ninguém fazendo racha, ninguém correndo. O problema são os bairros. E nos bairros, dificilmente a gente vê o Moraizão lá, né? Então, houve o caso do cachorro da menina lá que foi atropelado, até pediu, mas não foi só ela que pediu. Eu coloquei o nome dela porque ela veio primeiro pedir. Várias pessoas estão comentando na rua. Sai lá da casa do pai do meu amigo Edson Alves e chinela para baixo, Edson. O pessoal desce correndo mesmo. E não é só naquela rua, são em várias outras ruas, né? Então, também concordo, vereador, que tem muita lombada, mas a gente não tem o policiamento nos bairros direto. É vez em quando. E o pessoal aproveita, né? Quero também dar os parabéns a todo mundo que trabalhou, se esforçou aí na feira, né? Dizer que foi um sucesso. Eu conversei com bastante pessoas e todos saíram satisfeitos, né? Então, acredito que a gente já está na expectativa de uma próxima, né? Seria isso, eu devolvo a palavra. Próximo, Ney Gasparim. Cumprimento os colegas vereadores, vereadora Kika, o presidente Cadini, Gabriel Cadini, todos da casa, servidores da casa. Uma boa noite aos senhoras e senhores que estiveram aqui presentes. E eu gostaria de pedir desculpa já, porque a coisa tá difícil. Não estou me aguentando, mas vamos lá. Eu só queria falar de uma indicação, rapidamente, aí. A questão é o seguinte: limpeza nas margens da rua com calçamento poliédrico que liga o posto dos eucaliptos, passando pela Capela São Pio X, área industrial, até a empresa Laticínio São Leopoldo, em Agrocafeira. Foi feito junto com o vereador Adilton. Desculpa, vereador Adilton, por não citar. E, assim, tem, às vezes, turista que vem, Medianeira, sentido a Cascavel, que acha que ali é um segmento do parque ali. O cara pensa, o parque está continuando aqui, porque, desculpa o trocadilho, mas marginal se escondendo na marginal. E conversei com o secretário do Meio Ambiente, o Garcês, e ele me passou o seguinte: a rodovia roça 3 metros, a Eco Verde mais 3 metros. E no meio, a prefeitura, a boa vontade do Chicãozinho, do pessoal, estava fazendo esse serviço. Só que agora não está sendo mais realizado. Então, aqui a gente vai ver o que está acontecendo aí, e o secretário prometeu para a gente logo resolver esse pequeno problema. E eu gostaria de falar um pouquinho da feira. A feira foi um sucesso. Eu acho que os munícipes todos estão de parabéns. Matelândia em toda, porque... E outra, eu falei esses dias, até minha esposa deu risada. Deus escreve certo, às vezes, com linhas tortas, não sei se, mas é por aí. Gente, vocês já imaginaram se não tivesse chovido no sábado? Aonde ia esse pessoal todo? Eu conversei mais ou menos com uns 4, 5 ou mais colegas meus que falaram assim: Ney, cara, na hora a gente estava saindo, começou a chuva. Aí com criança, correndo para um lado, para o outro, querendo no parque, nós não fomos. O outro a mesma coisa, o outro a mesma coisa. E então eu falei assim, Deus sabe o que faz. Porque aonde esse pessoal ia voltar para casa, ia perder a viagem. Mas, enfim, alguma coisinha que tem que ajustar aí, a gente sabe disso, alguma coisinha que tem que melhorar. Mas foi um sucesso total. E é isso aí, eu devolvo a palavra. Próximo, Luiz Adilto Caon. Na saudação ao presidente, vereador Gabriel, aos demais vereadores, vereadora Kika, Maximino, Massal, e em especial também quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, através da esposa do vereador Aldair, a Claudete, saudar também a Ilone,
nosso secretário de administração, vereador Edson Alves, Dallagnol, mais um jovem, seu Nelson Guerque, Pedro Dízio, seu Bordim, também mais o senhor que se faz presente. Então, eu nem vou entrar em detalhes com relação às indicações. Eu pretendo fazer um pequeno comentário. Eu não sei se é possível ainda ou não. Nós temos em mãos o convite para a decisão dos campeonatos de futsal feminino e masculino no próximo sábado. Eu não sei, eu fiquei preocupado, porque véspera de Páscoa, será, não sei, acho que não sei se foi bem pensado, se tem como repensar, né, secretário Edson Alves, de repente conversar, não sei, porque muitas famílias viajam, muitas famílias recebem parentes, vai na igreja, tem as celebrações, enfim. Eu não sei se seria o dia apropriado, né? Já que foi adiado uma vez, não sei se é possível adiar novamente. Então, para se pensar, porque eu fiquei preocupado. De repente, até eu posso ir, mas eu estou preocupado no contexto geral, né, da população. Quantas pessoas poderão ir e, de repente, podem até frustrar não só os organizadores, principalmente os atletas, porque seria uma noite de casa cheia, né? A gente espera que seja. Agora, por ser véspera de Páscoa, não sei. Então, é nesse sentido. Também, eu gostaria de colocar sobre a nossa Expo Matelândia. Também participamos desde o início. Quero parabenizar toda a organização, todos que estiveram à frente, mas principalmente também todas aquelas pessoas, os formiguinhas, aquelas pessoas que estiveram lá nos bastidores, no dia a dia, que vestiram a camisa, que suaram, para que esse evento se tornasse um grande evento, que se tornasse realidade. Tá? Parabéns à administração, que nem já foi mencionado, a parceria que fizeram com as entidades foi fabulosa. A gente percebeu a alegria dessas entidades em estarem enganjadas e vestindo a camisa, e com isso engrandecendo mais o evento e, com certeza, melhorando um pouquinho o caixa dessas entidades que sempre, né, precisam de recursos para manter os trabalhos tão importantes que as mesmas desenvolvem. Com relação ao estacionamento, já falei, que era um dos pontos. Eu acredito que, com relação aos shows, é claro que a gente tem que fazer e errar para aprender. Mas, assim, Alain e Aladim, eu acho que é um show para as pessoas de idade, para as pessoas idosas. Teria que ser 10 horas da noite, não 1h30 da manhã. 1h30 da manhã todo mundo já está dormindo, as pessoas de maior idade. Então, no meu pensamento, para a próxima, se for para trazer algo assim, que traga num horário compatível, que as pessoas de idade possam assistir, que também contente os jovens. Eu sei que é difícil eles gostarem das músicas, aquelas mais antigas, né? Seu Bordinha e o Pedro, o Nelson, enfim, todos nós que temos uma idade um pouco maior, né, Toninho? e visar mais trazer, de repente, esses grupos jovens mesmo, que nós percebemos. Hoje é fácil fazer a conta. Eu falo o seguinte, eu faria aquele show de máquinas, para mim, eu acho que não teve muito, enfim, foi legal, de repente, para algumas pessoas, mas eu não achei tão interessante. Se economizasse um pouquinho lá e um pouquinho naquelas duas duplas da segunda noite, traria mais um show grande para sexta-feira à noite também. Faria 2 shows grandes, um na sexta e um no sábado. E aquele de domingo lá foi 10. Lá não tem quem não saiu de lá feliz, né, com aquele show das motos, dos malucos. Porque eu falo que eu tenho medo de montar na moto até parada. Imagina, fazer o que eles fazem. Então, realmente, foi fantástico o show. Mas, assim, no contexto geral, conversando com os empresários, enfim, todo mundo gostou muito, houve muitos negócios dentro da feira e, com certeza, após haverão muitos também, porque foram já negociados e iniciados ali durante a Expo Matelândia.
Também destacar, nós tivemos a oportunidade no domingo, já desde as 11h30 da manhã, contar com a presença do nosso deputado estadual, Ademir Bier, que ficou até às 5 horas da tarde conosco, almoçou conosco. Inclusive, queremos agradecer o prefeito Teixeirinha, que esteve almoçando conosco, ficando junto com nós até às 4 horas da tarde, no CTG. Aliás, um almoço muito bom, né? Parabenizar também o CTG pela organização. E dando boas notícias para nós. Com certeza, nos próximos dias, nós vamos estar levando ao conhecimento da sociedade, mas, principalmente, importante, né? Trouxe para nós, até eu distribuir para os vereadores, ele hoje é presidente da Frente Ampla dos Deputados Estaduais, com esse grupo que é contra a renovação dos contratos de pedágio no Paraná. Que seja feita uma nova licitação. As atuais querem renovação, querem prorrogar por mais 20 anos. E eles não concordam. Segundo informações, lá na origem, as empresas não cumpriram nem 30% do que elas se propuseram, de duplicação e tudo, e os pedágios é um absurdo. É uma pouca de uma vergonha o preço dos pedágios do Paraná, em se comparar. Para vocês terem uma ideia, esses dias eu fui a Campo Grande, entre 500 quilômetros, andei dentro do estado do Mato Grosso do Sul, gastei R$20 para ir e 20 para voltar em pedágio. 5 praças de pedágios, a primeira aqui é 4,60, daí tem outra de 3 e pouquinho, R$20 de pedágio, 500 quilômetros. Você vai daqui a Foz do Iguaçu e volta, sai quase o mesmo valor entre pedágio e o gasto de combustível. Então é vergonhoso o que eles fizeram com o estado do Paraná. E querem renovar. E o Ademir Bier é um dos 32 deputados, ele é o presidente dessa comissão, que vai estar aí batalhando para que isso não se concretize, que haja uma nova licitação com um tempo hábil para que as outras empresas também possam se habilitar e participar, e com isso quem vai ganhar é o povo, né, do estado do Paraná. Mas também, só para concluir, presidente, eu gostaria de destacar, eu levo embora sempre os jornais que eu pego na gaveta e tal, eu cheguei em casa, daí eu fui ler a matéria do jornal Estampa, a edição número 258, de 31 de março, e, por coincidência, eu ia falar sobre você, Pedro Dízio, mesmo que você não estivesse aqui. Mas, olha, parabenizar. Cara. Veja, o Pedro Dízio, na cidade de Tapetinga, na Bahia, levando o nome de Matelândia, revitalizando nascentes. Não é só o salvador das nascentes, é o herói das nascentes, porque hoje a gente sabe da dificuldade que se tem de água. Aqui na nossa região ainda não é tanto, mas imagina lá naquela região que você foi. Com certeza foi um trabalho brilhante, a gente percebe nas fotografias aqui o envolvimento muito grande aí de mais de 200 pessoas participando, se enganjando e levando, vamos dizer, o nome de Matelândia, levando a tua experiência, o teu conhecimento. Então, destacar e parabenizar pelo brilhante trabalho que você tem feito. Que Deus sempre te ilumine, dê força e vida longa para que possa continuar, que você fala em 11 mil nascentes, que dobre isso aí para 20, 30 mil, que é o que nós precisamos. Porque a guerra no futuro não será, segundo informações, por petróleo, mas será por água. Então, acredito que você saiu na frente como pioneiro e quem ganha com isso é a população. Eu sei que aqui em Matelândia tem muita coisa a desejar ainda, tem muita coisa a ser feita, muita coisa está sendo feita, mas precisa avançar em muito. Então, te parabenizo mais uma vez, agradeço a oportunidade e devolvo a palavra ao senhor presidente. Encerrando, então, o nosso grande expediente, todos os vereadores fizeram uso da palavra. Eu só gostaria, em rápidas palavras também, no grande expediente, parabenizar a deputada Cláudia Pereira, que na última quinta-feira, na parte da manhã, contemplou o município de Matelândia com mais uma viatura para a companhia da Polícia Militar, a qual é comandada pelo capitão Volmir, qual ele bem disse no seu pronunciamento, filho dessa terra, tem um carinho muito grande pelo nosso município, também
comarca aqui, Matelândia é responsável por outras cidades, mas Capitão Volmir vem desenvolvendo um trabalho excelente em nosso município, vale a pena frisar. Com certeza teremos aí novidades, igual ele comentava conosco, né, vereador Edson? Trazer uma equipe da Rotan para cá, que acho que vem de encontro à nossa demanda. Hoje Matelândia precisa, algumas demandas e alguns pedidos nossos já foram atendidos tanto pela Polícia Militar quanto pelo Executivo, mas um que eu faço questão de citar é que hoje no distrito de Arcafieira fica uma viatura da Polícia Militar, vereador Ney, vereador Adilto Caon, que fazem parte do distrito, são sabedores disso, e o capitão tem desenvolvido no destacamento, na companhia da Polícia Militar, um trabalho louvável que tem que ser digno e reconhecido aqui por nós, por essa bancada, que eu acho que nós precisamos de pessoas assim comprometidas com o serviço. Achei que o vereador Jefferson ia pedir uma parte, mexendo no microfone, não, mas estão dando sequência. Parabéns à Polícia Militar, parabéns à deputada Cláudia Pereira, são deputados assim que precisamos que represente o nosso oeste paranaense. E frisando aqui também, parabenizando a todos da Expo Matelândia, acho que, faço um pouquinho de cada um dos senhores a minha palavra, porque acho que Matelândia foi contemplada por uma excelente festa. Matelândia teve um sucesso absoluto na nossa Expo Matelândia 2017. Mas eu quero citar novamente o que eu disse na abertura da feira. Quando as pessoas com boa intencionadas, colocam a mão, não tem como dar errado. E a exemplo disso, quero parabenizar cada vereador e a vereadora Kika, cada parlamentar, que esteve junto, vestindo a camisa. Porque eu disse, nós vereadores não cruzamos os braços depois que o projeto tramitou no Legislativo. Nós sim fomos a campo. Nós vestimos a camisa e tenho a certeza, junto com a Associação Comercial, junto com o Executivo, Câmara de Vereadores, essas três entidades que foram, podemos dizer assim, cabeça da Expo Matelândia, e hoje nós vemos um sucesso e o retorno que foi. Mas nós não podemos esquecer também daquelas pessoas que fizeram tanto que o nosso parque ficasse bonito, que as pessoas tivessem um conforto, uma segurança, que saíam elogiando o parque de exposição da Vida Menoncin. Essas pessoas que labutaram dia e noite lá, merecem o nosso reconhecimento, como também os patrocinadores. Aí nós tivemos a Itaipu, a LAR, Sicredi, Cicobi, Frimeza, Governo do Estado e assim por diante. Não podemos esquecer dessas pessoas que poderiam muito bem investir em outros municípios, mas olharam com bons olhos para a Matelândia. E as entidades, essas sim são fundamentais, porque se não tivesse a parceria das entidades, talvez nós faríamos a festa, mas com um pouco mais de dificuldade. Como já foi citada a vereadora Kika, a Casa da Cultura, se não tivesse, por exemplo, as atrações, a Mila, responsável por buscar essas atrações, talvez ficaria à mercê. Quem daqui do nosso município, claro que nós talvez conseguiríamos quebrar a demanda, mas se não fosse essas pessoas que vieram de fora, essas pessoas que correram atrás, que deram suporte, o pessoal do Lions, o pessoal da PAI, o pessoal do Rotary, o pessoal da Fama, o pessoal do Jeep, do Motoclube, independente de todas as entidades, todos fizeram um excepcional trabalho, todos estão de parabéns, vestiram a camisa e fizeram com que a Expo Matelândia fosse um sucesso absoluto, e a gente, igual eu conversava com alguns, não vimos nenhuma reclamação. Reclamação assim de grave, que gerou um desconforto na população. Vereador Adilto. Só uma parte, presidente. Uhum. É importante, quando falou sobre a cultura, eu, por exemplo, eu moro lá no distrito da Arcafieira, e no domingo, à noite, já era 9 horas da noite, que eu fui conhecer que na Arcafieira tem uma banda. E pensa numa banda, gente, que tocou lá. O pessoal, são quase todos funcionários do abatedouro de aves da LAR. Moram, a maioria deles na Arcafieira, um aqui na Matelândia. Então, eu fiquei conhecendo lá. Então, eu acredito que está realmente, né, o que Vossa Excelência colocou, é isso mesmo, está de parabéns, né, a Mila e, enfim, toda a equipe. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado, vereador Adilto, mas é isso mesmo. Eu acho que se unirmos as mãos, independente, executivo e legislativo são poderes distintos.
mas tem que trabalhar em harmonia. E é exemplo disso para as ações positivas. O vereador Edson Alves sabe do empenho quando era vereador, que nós procuramos sempre fazer o melhor. E agora não está sendo diferente. E isso está aí, nós estamos colhendo frutos. Vou citar só um exemplo, várias emissoras de televisão estiveram filmando, saiu na RPC, na Globo, saiu na Tarobá e assim por diante. Saiu na TV local, no canal 32 aqui, na TV Interativa de Medianeira, como várias rádios. Isso quem ganha é o nosso município, isso propaga que Matelândia está em boas mãos, mas nós temos uma mão que é fundamental, que é a mão de Deus. Esse sim abençoa a nossa Expo Matelândia 2017, como disse, foi um sucesso absoluto. Parabéns a todas as pessoas que estiveram à frente, estiveram ligadas, tanto direcionadas à Expo Matelândia, porque se todos nós não tivéssemos dado as mãos, não teria sido essa proporção gigantesca que foi. Parabéns ao Executivo Municipal, à Associação Comercial acima e ao Legislativo Municipal. Parabéns para cada um dos senhores vereadores, para a vereadora Kika, igual o vereador Aldair Pereira citava, se não passasse pelo Legislativo, talvez a feira não teria a proporção que foi, mas parabéns a todos envolvidos. Matelândia merece e que venha a próxima, que contente a todos novamente. Encerrando o nosso grande expediente, adentrando na ordem do dia, agora nós temos matérias para discussão e votação, e a primeira delas, em primeira discussão e votação, é a resolução número 02/2017. Fixa o valor das diárias e define desconto por falta em sessões ordinárias aos vereadores do município de Matelândia, Estado do Paraná. Está em primeira discussão. A resolução número 2/2017. Bem, só para esclarecer, essa resolução não está aumentando as diárias, está diminuindo o valor que se gasta quando se vai a algum evento fora do município. Então, está de parabéns à comissão que levantou essa questão e os demais vereadores que acataram para que, reduzindo esses valores, para um pessoal já falam que os vereadores ganham muito. Eles, quando a gente fala o valor que o vereador ganha, eles ficam, nossa, só isso? Fora a questão que o vereador não tem um assessor, não tem telefone, não tem ajuda de custo, o vereador sabe disso, para sair fazer as visitas. É tudo com o seu carro, e além disso, ajuda muito as comunidades. As comunidades, sempre que precisa de alguma coisa, chega aqui e pede brindes, o clube de vovô. Então, a gente, nessa questão, para ser mais correto com o Tribunal de Contas também, foi reduzido as diárias num valor de 30% do valor total. Eu estive em outras câmaras de vereadores, eles ganham um salário fixo e mais R$2.000 de ajuda de custo. Isso depende de cada município. Isso é fora do estado e em outro estado. Mas quando eu falei do nosso, eles falaram, como é que vocês conseguem trabalhar? Eu falei, cada um tem, além disso, não é só vereador. Ele tem o trabalho dele para poder questionar e para suportar essas despesas. Seria isso, devolvo a palavra. Eu gostaria só de comentar também esse projeto, que não para assim criticar os nossos vereadores, nós que estamos aqui já há 8 anos, 9 com esse, porque foi aumentado pela UFM, por isso que ela ficou assim um pouco alta a diária, mas quando se começou não era, né? Então foi feito, todo ano tem o aumento da UFM, e daí os reajustes, por isso que agora ficou mais alta as diárias, por isso que a comissão, a mesa está entrando, né? E nós da comissão, a minha comissão com o GEB, para diminuir a UFM. Então, em vez de ser 6 UFM, vai ser 4, né? Para fora do estado, daí vai ser 6. Para fora do país, vai ser 8. Então, é o UFM que aumentou bastante, que a diária ficou nesse percentual. Mas não que os outros vereadores de antes estavam ganhando um absurdo e agora se está baixando. Nada disso, gente. É a UFM que subiu e agora aumentou a UFM. De 6 vai ser 4, o que era 4 vai ser 6, o que é 6 vai diminuindo, né? Então, por isso que foi feito esse reajuste. Mas nada assim de repente sair conversa que antes era um absurdo, agora baixou. Nada disso. A UFM que subiu, agora foi reduzido. Fora do estado, era 6, vai ser 4.
No Estado era 6, vai ser 4. Fora do Estado era 8, vai ser 6. Seria isso. Foi definido, além de ter definido pela comissão, foi definido também pelos demais vereadores através de uma reunião, onde na comissão eu sou relator, a vereadora aqui que é membro e o presidente é o vereador Laco. Então a gente está de parabéns a todos os vereadores, foi discutido em várias reuniões e aí a gente se definiu e chegou a esse valor aí, para moralizar mais a Câmara de Vereadores, mais do que é já, né, perante as outras da nossa região aqui do oeste do Paraná. Nós não temos carro, não temos telefone próprio e a gente faz, às vezes, até milagre com o que a gente recebe. Mas está de parabéns a Câmara, é uma iniciativa nobre aí de nós vereadores aí e a gente trabalha pelo lado certo. Só para que as pessoas presentes saibam, o valor da UFM é R$150, tá? Então, 4 UFM são R$600. E também está previsto a questão do desconto da ausência nas sessões. Tá? Então, o vereador que faltar na sessão, agora vai ser descontado do salário mensal dele. Está em discussão ainda? Pois é, então, só para concluir, esse projeto teve ampla discussão, realmente. Tribunal de Contas, nosso jurídico, nós estivemos sempre em conversa, igual a vereadora Kika bem disse, sempre teve o reajuste, e com esse reajuste vinha subindo, aumentava também. Então, nós decidimos fazer essa refixação do valor, diminuindo, uma vez que para suprir a demanda, tanto quanto vai para a capital, quanto vai para fora do capital Brasília, a nossa capital do estado, e também aqui na região. Ninguém mais querendo discutir? Ninguém mais querendo discutir, então, a resolução de número 02/2017, coloco a mesma em votação. Os favoráveis mantenham-se como estão, os contrários manifestem-se se levantando. Aprovada por unanimidade dos presentes, a resolução número 02 de 2017, aprovada em primeira votação. Agora, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 24 de 2017. Altera a redação da lei municipal número 1993, de 23 de abril de 1993, que dispõe sobre o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, do município de Matelândia. Está em primeira discussão. Amplamente discutido nas comissões, ninguém mais querendo discutir o projeto, coloco mesmo em primeira votação. Os favoráveis mantenham-se como estão, os contrários manifestem-se levantando. Aprovado por unanimidade dos presentes, então, o projeto de lei número 24 de 2017. Dando sequência à nossa pauta, em primeira discussão e votação, agora o projeto de lei número 25 de 2017. Altera a redação da lei municipal número 3072, de 19 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o Sistema de Segurança Alimentar. Está em primeira discussão. Ninguém querendo discutir o referido projeto, coloco em primeira votação. Os favoráveis mantenham-se como estão, os contrários manifestem-se levantando. Aprovado por unanimidade dos presentes, então, o projeto de lei número 25 de 2017. Agora, em primeira discussão, em bloco, os projetos de lei número 26, 27 e 28 de 2017. Está em primeira discussão. Projeto de lei número 26 de 2017 expõe sobre a 134ª revisão de metas propostas ao Plano Plurianual do município de Matelândia para o quadriênio 2014-2017. Projeto de lei número 27 de 2017 dispõe sobre a 4ª alteração proposta à Lei de Diretrizes Orçamentárias do município de Matelândia para o exercício financeiro de 2017. Projeto de lei número 28 de 2017 autoriza o Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional e especial no valor de R$ 134.560,85. Está em discussão, senhores vereadores. Ninguém querendo discutir, como já havia dito antes, amplamente discutido nas comissões, secretários, as pastas correspondentes aos projetos, os vereadores já tiraram suas dúvidas, esclareceram.
Então, coloco os mesmos em bloco, projetos 26, 27 e 28, em primeira votação. Os favoráveis mantenham-se como estão, os contrários manifestem-se levantando. Aprovado por unanimidade os presentes, então, os projetos de lei 26, 27 e 28 de 2017. Encerrando a ordem do dia, adentrando nas explicações pessoais, dispensamos, senhores vereadores, as explicações pessoais? Sim, vereador Adilto, com a palavra. Eu só pedi desculpa, eu na hora que citei, que nós almoçamos no domingo, tivemos a honra de ter a presença do prefeito, nós também contamos junto, o vereador Toninho, o vereador Aldair e sua esposa, Claudete, que queremos agradecer de coração. Devolvo a palavra, senhor presidente. Pois bem, então dispensamos as explicações pessoais, senhores vereadores. Alguém mais algum recado? Pois bem, então, nas explicações pessoais, para finalizarmos a sessão, alguns convites aqui. Convite para a final de futsal já foi dita, dia 15, a partir das 19h15 no ginásio municipal. Dia 15 de abril é num sábado. Às 19h15, final do feminino, às 20h15, final do masculino. Secretário de Esporte, Valderci Rai, ex-parlamentar também desta casa, encaminhou o convite para nós. Como são sabedores, era para acontecer quarta-feira da semana passada, mas devido às fortes chuvas, a final foi adiada e remarcada para dia 15 de abril. Outro convite, que nem já fora mencionado, mas reforço o convite. Nós tivemos uma reunião no auditório do Parque de Exposições, David Menoncin, com palestrantes, vereador Jefferson Bose citava, vereador Antônio Pisoni também, em que a Associação Comercial e alguns palestrantes fizeram o ciclo de palestras. E depois desse ciclo de palestras, o vereador Edson Alves representava o Executivo Municipal, o pessoal da Associação Comercial ficou para trás uma palestra. E a Associação Comercial, na pessoa da Luciane e com o Franco, entraram em contato comigo para dar o recado para os senhores e para a senhora, que na terça que vem, às 16 horas, nas dependências da Câmara Municipal, será feita essa palestra que faltou, com complemento da palestra, com complemento da primeira palestra, que é referente ao Oeste em Desenvolvimento, que é referente também ao nosso Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico do município de Matelândia. Nós temos uma lei que é muito similar, então, assim, é de grande importância a participação de todos os nobres vereadores. A Associação Comercial está mobilizando para convidar algumas pessoas, lideranças e a população também. Quem pudesse fazer presente, então, na terça-feira, às 16 horas, é de grande importância, ressalto mais uma vez, secretários serão convidados, prefeito Rineu Menoncin, com sua equipe, presidentes de associações, empresários e assim por diante. Então fica aqui o convite para a próxima terça-feira, às 16 horas, na Câmara Municipal de Matelândia. Que daí, posteriormente, já fizemos a sessão e quem estiver na reunião já acompanha a nossa sessão ordinária, a nossa 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença dos nobres parlamentares. A quem nos acompanha hoje aqui, nós ficamos lisonjeados pela presença de cada um dos senhores e das senhoras. Vocês são importantes para o Legislativo Municipal. Nós somos representantes do povo e nós representamos vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer esclarecimento, nós estamos à disposição. Voltem sempre ao Legislativo, à Câmara Municipal de Matelândia, e nós agradecemos. Tenham uma excelente final de terça-feira, um excelente resto de semana e que Deus nos abençoe.